Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos investigando o livro dos Salmos por meio deste guia aqui e hoje chegamos ao estudo de número 6, Eu me levantarei. Falando em se levantar ou se levantar bem cedo para estudar a Bíblia, para estudar a lição, na semana passada nós falamos sobre a importância do culto pessoal e nós mostramos dois materiais, que é esse livro de histórias bíblicas ilustradas para crianças, né? Todo dia ali eu incentivei os pais, isso aqui é para crianças mais pequenas, né? A lerem aqui a história, ela já está prontinha para você ler, e aqui a figura. Isso aqui é o que eu faço com a minha filha Tamara, ela tem 5 anos, todos os dias. Ela ama isso daqui. Ela, pai, é minha Bíblia. Então são 101 histórias, uma para cada dia. Dá para você fazer isso aqui, o livro 3 vezes por ano, e a criança é tudo novidade, né? Nós também mostramos História para os Reformadores, que é para crianças com um pouquinho mais de idade, né? Então são 12 histórias aqui. Isso aqui é um livro com mais de 200 páginas. Aí muitas pessoas, eu quero histórias para juvenis, né? Então eu separei aqui, ó, ao lado do História dos Reformadores, cadê? Esse aqui é como uma continuação, que é Homens Nobres, né? Esse aqui são as pessoas da primeira fase da Reforma Protestante e esse aqui são pessoas que vieram um pouco depois. Deixa eu olhar aqui o índice, ó. Um dos Pardais de Deus, a história de Martin Boss, George Whitefield, John e Charles Wesley, William Wilberforce, John Howard, né? Então são John Newton, aquele que compôs o hino Graça Excelsa. Agora aqui tem uma coleção que muitos de vocês já levaram, o amarelo e o roxo, e na época a gente não tinha o verdinho. Eu quero dizer que o verdinho foi o que eu mais gostei. Tudo isso aqui nós lemos no culto com os nossos filhos. Então você quer que o seu filho ele seja espiritual, você tem que expor o seu filho a conteúdos espirituais, né? Às vezes filmes e desenhos vão enfraquecendo o gosto dele pelas histórias da Bíblia. Então essas histórias missionárias são histórias de missionários ao redor do mundo, em todos os continentes, na África, na Ásia, na Europa, na Austrália, né? E são histórias emocionantes. Eu digo isso aqui, ó. Você pode levar isso aqui para o departamento infantil da sua igreja, para contar a historinha no dia de sábado. Ó, o departamento infantil nunca mais será o mesmo. As crianças vão amar isso aqui, porque criança gosta de novidade. E assim, os meus filhos mais velhos, a Radassa tem 8, o Benjamin tem 10, eles devem ter lido isso aqui no mínimo, umas 3 ou 4 vezes, né? Eles leem, passam tempo, aí leem de novo. E a leitura é uma ótima maneira para tirar o seu filho do celular. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, é o primeiro link da descrição. Você vê, olha, nós estamos investindo muito em histórias. Por quê? Porque a Bíblia é um livro de histórias. A história emociona o nosso coração, né? As histórias entram na nossa mente e muitas pessoas têm talvez um pouquinho mais de dificuldade com a lição dos Salmos porque não é de história, né? Ela é um pouco mais abstrata. Então a história é importante. Você passa lá na editora Luz do Mundo, não tem só isso aqui não, tem muitas e muitas histórias para as crianças e eu tenho certeza de que Deus vai abençoar. Ó, esse aqui tem menos de 20 unidades. Então, editoraluzdomundo.com.br, o primeiro link aqui na descrição. Falando nisso, eu me levantarei para fazer meu culto familiar com os meus filhos. Vamos ver aqui a lição de sábado. Olha, os salmos são também protestos de Deus e dos salmistas contra a violência e a opressão no mundo. O dia do juízo está próximo. Então, tudo que é feito no planeta de transgressão à lei de Deus, e essa transgressão à lei de Deus, quando faz outras pessoas sofrerem, o oprimido ele fica perguntando por que Deus permite que o meu semelhante me humilhe, me machuque, né, me fira de alguma maneira, me injurie. Por que Deus permite isso? Olha, haverá um juízo. Então os salmos eles vão expressar o sentimento do salmista contra a opressão, contra a malignidade dos ímpios.
E o aspecto duplo do juízo divino, ele inclui a libertação dos oprimidos e a destruição dos ímpios. Então, o livro de Deuteronômio nos revela que o juízo, até lá nos dias de Israel, ele tem um aspecto duplo. As pessoas deveriam, um comando lá para os juízes: julgareis o povo de Israel, justificando o justo e condenando o ímpio. Então, não é simplesmente, você está absolvido. Não, você está absolvido nessa questão, nesse conflito. Você é o certo da história e você é o errado da história. Então, essa perspectiva que nós temos do juízo na Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, é a mesma perspectiva que Deus fará, justificando ao justo, declarando: é você o que está certo na história, e você é o que está errado, e você receberá a punição. Então, o aspecto do juízo divino inclui a libertação dos oprimidos e a destruição dos ímpios. É um duplo aspecto. Pelo seguinte, Deus ama as criancinhas. Se Deus ama as criancinhas, Ele odeia quem mata as criancinhas. Deus não gosta do aborto. Deus não gosta de quem abusa de crianças. Então, como Ele quer libertar as crianças, Ele precisa punir os inimigos das crianças. Por isso você tem essa dupla faceta. Benignidade aos que procuram honra, o bem e a misericórdia, porém severidade para com aquele que oprime o justo. Essa perspectiva é o resumo da nossa lição. Domingo, o guerreiro majestoso. Leia Salmos 18, 76 e 144. Como o Senhor é retratado nesses textos? O que essas imagens transmitem sobre a prontidão de Deus para libertar o seu povo? O que você respondeu aí? Vamos ler um pouquinho? Salmos 18, 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele ouviu a minha voz. E onde que Deus estava quando Ele ouve a voz do salmista aqui em Salmos 18, verso 6? Olha, Ele, do seu templo, lá do seu santuário, Ele ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Esse texto aqui é importante, porque lá, na quinta-feira, o juízo do Senhor e o santuário. Então ele ouviu a voz do justo a partir do seu templo, a partir do seu santuário. Mas esse verso não vai ser repetido. Então, quando Deus ouviu que o justo estava sendo oprimido, o que aconteceu? Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. E aqui o salmista faz uma descrição muito interessante do poder de Deus, da sua glória e majestade, se aproximando da terra e os elementos fugindo daquele poder. Imagine um helicóptero, quando um helicóptero vai descer em cima de uma vegetação, pasto, os arbustos eles ficam querendo que fugir, não é? Quando um helicóptero vai descer sobre a água do mar, quando ele abaixa, você vê o impacto do vento das hélices sobre a superfície da água do mar. Agora, imagine o poder de Deus se aproximando da água do mar, é como se as águas assim quisessem fugir, se afastar, como se, sabe quando nós brincávamos com um imã, que um imã afasta o outro, é como se esse poder de Deus se aproximando da crosta terrestre, se aproximando do planeta, ele impelisse, ele empurrasse os elementos de tão poderoso guerreiro que é o Senhor. Agora, olha que interessante no Salmo 18, estava grifado aqui também, 18, 20. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Por que Deus fez isso? Aí ele explica, 21, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença.
Por que isso aqui é importante? Porque Deus vai ajudar você a se levantar. Você que talvez está sendo oprimido, Deus vai se vingar dos ímpios e vai ajudar quem? Os justos. Agora lembra que ele ouve o clamor dos justos. Então você precisa andar em retidão para com Deus. Claro que se nós cairmos, se nós pecamos, nós temos um advogado. E ali você vai receber o perdão dos seus pecados e vai procurar viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida correta, uma vida em harmonia com os ensinamentos da lei de Deus. E aí quando você é oprimido, né, Deus vai ouvir. Agora, Deus não ouve a voz do ímpio. Né? Se você lê aqui nos Salmos, ele não vai ser o guerreiro que vai ali ajudar a proteger o ímpio. Por quê? Porque o ímpio está destruindo o povo de Deus. Ele vai proteger o seu povo. Então a questão é, nós somos o povo de Deus? Vejamos outro texto aqui. Isso aqui que eu estou falando é praticamente o resumo da lição. 76, 3 a 9. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte. Jazem a dormir o seu sono e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisam carros e cavalos. Tu sim, tu és terrível, se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Olha que descrição interessante. Tu és terrível, tu és poderoso, tu és majestoso. Né? Guerreiro majestoso é o título aqui. Agora vamos para o 144. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a tua mão lá do alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder dos estranhos. Então, Deus é apresentado nestes salmos, e a lição de domingo enfatiza essa imagem do guerreiro majestoso. Ele é um guerreiro que livra aquele que está sendo oprimido. Ele vem em socorro do seu povo, em socorro dos justos. E ele vai realizar o juízo, porque ele é juiz. Então ele vai justificar ao justo e ele vai condenar o ímpio. Mesmo quando o povo de Deus, como Davi, estava envolvido em guerras, a libertação não veio por meios humanos. Quando nós lemos a história de Davi e Golias, somos levados a pensar que Davi tinha coragem, que Davi ele ficava todo dia treinando a sua funda, ele era bom mesmo, né? Ele era isso, ele era aquilo. E às vezes enfocamos e valorizamos demais o talento humano. É assim que as histórias mundanas, o que eu digo de histórias mundanas? Geralmente filmes, novelas, histórias de ficções em livros, trabalham. Elas não focalizam Deus. A glória está no homem. Então vamos imaginar aqui o filme de um adolescente que é um hacker. E ele é muito especial. Desde criança já mexe com o computador. E aí ele consegue fazer um programa, né, que invade o computador dos Estados Unidos. E aí a câmera fica enfocando ali aquela concentração. Tantas horas na frente do computador. Os olhos, né, tão espertos. Aquela atenção focada. Então os filmes eles sempre levam a glória ao personagem principal. Se é um filme policial, é aquele policial que sempre atira, ele é corajoso, ele pula de prédios, ele entra na frente de carros, ele sabe dirigir helicóptero, avião, tanque de guerra, né? Sempre o guerreiro, né? O mocinho ali, ele sabe tudo, ele não leva nenhum tiro, ele é muito bom. E quando nós vemos essas histórias, nós queremos ser como os personagens principais do filme, que eles são bons, eles são assim, eles são daquele outro jeito. E pensamos que na Bíblia também funcione assim. Então Davi, ele era muito bom, ele pegava a pedra, ele acertava até fio de cabelo, e ele não teve pro gigante. Olha, a pedra bateu na testa, porque Deus queria que ela batesse na testa. Se Deus não quisesse, não teria batido na testa. Então, nós temos que entender a história de Davi
como uma intervenção divina. E isso nos leva a encarar as batalhas da nossa vida não como nossa habilidade, mas como uma intervenção divina, um ato de graça de Deus em prol de nós pecadores. Então, se eu passei em um concurso público, foi Deus que graciosamente me ajudou. Se você passou numa prova, no vestibular, se você conseguiu uma boa esposa, um bom esposo, foi Deus que concedeu. Se os filhos vieram com saúde, minha genética é boa, Deus que abençoou. Se você construiu uma boa empresa e tem um bom trabalho, um bom salário, é Deus que está dirigindo a sua vida. Porque tudo vem dele, da tua mão. Tomamos e tu damos. Então, embora Davi, teria sido fácil para Davi levar o crédito pelo que aconteceu por seus sucessos e triunfos. Mas esse não era o seu estado de espírito. Ele sabia de onde vinha a fonte do seu poder. Quando ele vai enfrentar Golias, ele fala assim: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Tu vens a mim confiando na habilidade do homem, na capacidade intelectual. Eu, porém, venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu sou um mensageiro, eu sou enviado, eu sou o embaixador, e você vai levar uma pedrada na cabeça agora, porque ficou blasfemando o nome do Deus vivo. Embora Davi afirmasse que o Senhor treinava as suas mãos para a guerra, Salmo 18, 34, o Senhor adestra os meus dedos para a batalha, para a flecha pegar naquele lugar, para a espada desferir o golpe certo, né? Ele, em nenhum momento, confiou em suas próprias habilidades na batalha. Em vez disso, o rei declarou que o Senhor lutava por ele e o libertava. Tudo isso está no Salmo 18, tudo bem? E aqui vem o rodapé. Sejam quais forem os dons, habilidades e êxito que você tem tido, porque deve sempre se lembrar da fonte de todos eles. Que perigo há em se esquecer dessa fonte? Olhar para si mesmo e cometer o mesmo pecado de Lúcifer. Sou belo, sou bonito, sou majestoso, porque eu sou bom mesmo, né? É isso que as histórias mundanas passam. São esses os sentimentos que filmes, novelas, séries transmitem aos adolescentes. Você é bom, você é inteligente, você é bonito, né? Cuidado com isso. Tudo provém da misericórdia e da graça de Deus. Segunda-feira, justiça para os oprimidos. Se ele é um guerreiro, ele vai libertar os oprimidos. Leia Salmos 9, 12, 40, 41, 113 e 146. Qual a mensagem para nós mesmo no presente? Eu vou responder aqui, não teremos como ler tantas passagens. Olha só, o necessitado não será para sempre esquecido. É a primeira observação. Às vezes o necessitado, ele sente que ele está esquecido, mas o texto diz, não será para sempre esquecido. Haverá o momento da libertação. Depois, Deus se levantará em favor dos pobres e dos necessitados. Então, Deus, ele, na Bíblia, e principalmente nos Salmos, você vê o cuidado para com aqueles que são naturalmente fracos, que estão em uma situação desfavorável. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. E por último, o Senhor faz justiça aos oprimidos. Olha o que a lição enfoca. A expressão pobres e necessitados não se limita à pobreza material, mas significa também vulnerabilidade e desamparo. Às vezes uma pessoa rica, um idoso, e o carro dele estragou nas margens de uma rodovia. E ele está lá. E ele é idoso, ou talvez a pessoa está doente. Então, ele tem condições, mas ele está numa situação vulnerável. E Deus vai amparar o filho, não importa a sua riqueza, que esteja num contexto vulnerável. Pobre e necessitado também representa a sinceridade, veracidade e amor daquele que confessa a total dependência de Deus e renuncia a qualquer traço de autossuficiência e autoafirmação. Qual que é o problema do dinheiro? Que ele oferece uma tentação dizendo assim, eu trabalhei muito, eu consegui isso aqui é fruto do meu trabalho. E aí você começa a confiar no poder do dinheiro. Não, mas qualquer coisa eu pago o plano de saúde. Não, mas qualquer coisa eu levo para os Estados Unidos para fazer um tratamento. Então a gente, por ter um anteparo maior, né? A pessoa que ela tem muitos recursos,
o que que ela vai ser tentada a confiar, a não orar a Deus? Porque se o dinheiro dela pode comprar, então ela é tentada a confiar na sua força, na sua capacidade comercial. Imagine um bom vendedor. E aí ele precisa bater as metas, aí chega o final do mês, não bati a meta, não, mas eu vou conseguir, não, mas eu consigo, eu sei falar bem, eu sempre consegui vender. Lembre-se, bom vendedor, que não podemos, precisamos ter cuidado de confiar nas nossas habilidades. O pobre e o necessitado é aquele que renuncia a qualquer traço de autossuficiência e autoafirmação. Ele tem habilidade de vendas porque Deus lhe deu. Mas se Deus quiser tirar, Deus também pode tirar. E ele está com a dificuldade para bater a meta. Ele vai confiar em quem? Na capacidade dele, ou ele vai falar, Senhor, o Senhor me ajudou até aqui, ajuda-me a bater essa meta do mês. Você está entendendo? Ele também é pobre e necessitado porque ele carece da ajuda de Deus para bater aquela meta, né? Para passar naquela prova, para alcançar aquele alvo. Cuidar dos desfavorecidos demonstra a fidelidade do povo a Deus. Aí eu grifei aqui, ó, prejudicar os vulneráveis era pecado particularmente abominável na cultura bíblica. Então, o que é uma pessoa vulnerável? O estrangeiro ele é sempre citado. Eu não sei se você já foi em outro país. Você não fala corretamente a língua do outro país. Você não conhece os órgãos públicos. Você não conhece os seus direitos. Você não conhece como é que é feita a compra e a venda. E se acontecer isso, qual é a garantia que eu tenho aqui? Você sabe isso no Brasil. E alguns ainda se sentem vulneráveis aqui. Agora, quando você vai para um país estrangeiro, você fica muito vulnerável. E existem aqui no Brasil imigrantes. Pessoas que vieram, né, fugindo da guerra da Síria. Venezuelanos que vieram da Venezuela por causa de uma condição econômica ruim que aconteceu ao país. Nós temos pessoas de vários lugares. E aí? Vamos aproveitar aquele venezuelano ali, ele nem tem carteira de trabalho, eu vou pagar menos para ele, porque ele não tem onde comer mesmo, né? Você percebe como eu posso me aproveitar de alguém em necessidade? Aquela pessoa ali está com um filho doente, com câncer, né? E ele tem um carro. Eu vou oferecer um valor bem abaixo da tabela, porque ele está no aperto, ele tem que vender aquele carro, ou ele tem que vender aquela casa, eu vou comprar aquela casa por uma barganha, me aproveitando da vulnerabilidade de uma pessoa em estado de necessidade. Jesus Cristo cumpre as promessas dos Salmos como juiz divino, que julgará todos os maus tratos aos necessitados. Cuidado. Cuidado com quem oprime, porque Deus vai livrar os oprimidos, mas há um castigo especial para os opressores. Olha, ele vai julgar os maus tratos aos necessitados e a negligência para com eles, né? Você tinha o dever de ajudar. Terça-feira. Até quando julgarão injustamente? Leia o Salmo 82. Salmo 82, ele é muito interessante. Veja o que é dito aqui. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Ah, Tiago, que negócio é esse aqui? Deus fica ali no meio de Baal, Astarote, Apolo, Afrodite, Baco, Poseidon. Como é que é esse negócio aqui? Deus está ali no Olimpo, entre os deuses gregos? Não. Deuses aqui está se referindo aos juízes de Israel. Continue ouvindo. Aí Deus faz uma pergunta. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? 3. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Então aqui você vê que a referência não são a deuses pagãos, mas aos juízes que pensavam que eram deuses, né? No mundo jurídico há um provérbio aí que fica comparando o juiz com Deus, né? Qual que é a diferença do juiz e fulano de tal, né? Um pensa que é Deus, aí o juiz tem certeza que é Deus. Então existe esse provérbio até nos dias de hoje na nossa sociedade. Por quê? Porque o poder do juiz é muito grande. Então, quando chega um processo à mesa do juiz e ele precisa dar, né, o direito, a palavra dele é a última. Ah, Tiago, mas existe como recorrer. Você vai recorrer para outro juiz, um juiz mais graduado, o desembargador, ou aqui no Brasil, os ministros
de tribunais superiores. Então, quando um ministro de um tribunal superior, que é um juiz, pronuncia uma sentença, ele pronuncia o seu voto, ali é a última palavra, ali acabou, né? Você não tem mais para onde recorrer. Inclusive, membros do Poder Executivo e membros do Poder Legislativo levam as suas questões ao Poder Judiciário. Então, por isso, até nos dias de hoje, existe essa inquietação. Quem os juízes pensam que são? Eles são deuses? O sujeito acha que ele fala o que quer e não acontece nada? Esse era o sentimento também em Israel. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, proceder retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses. Vocês acham que são deuses, né? Vocês não estão ajudando o fraco e o necessitado. Né? Vocês são bons, né? Vocês são deuses. Isso aqui é ironia, viu? Quem estiver lendo ali, Deus está falando para os juízes de modo irônico, né? Sois deuses. Inclusive Jesus, ele repete esse salmo aqui, lá em João capítulo 10, quando eles pegam pedras para apedrejar Jesus, dizendo, olha, você se declarou filho de Deus e fez-se igual a ele, né? Então nós vamos apedrejá-lo. E aí Jesus, mas nas Escrituras não está dito, sois deuses? Né? Vocês também não sois deuses? Olha o que Jesus está fazendo. Ao eles condenarem Jesus e pegarem pedras para apedrejá-lo, eles estavam se colocando na posição de juízes. Eles estavam achando que eram deuses, porque nem se submeteram ao devido processo legal, aos rituais que a pessoa deveria ter um advogado, deveria ter um espaço para defesa. Não, já iriam matar a Jesus ali. E aí Jesus fala, na Escritura não está escrito, sois deuses? Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. É porque Jesus tinha se feito filho de Deus. Olha a inteligência de Jesus em usar esse versinho lá em João 10. Depois você lê a história. 7. Todavia, como homens, morrereis. E como qualquer dos príncipes, há vez de sucumbir. Não importa se a pessoa é ministro do STJ, ministro do STF, da Suprema Corte, de lugar nenhum. Não importa se ele acha que ele é Deus, se ele... Não importa. Ele vai morrer como qualquer um dos mortais. E terá de comparecer perante o tribunal celestial. Foram postos uns tronos, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Todos os ministros dos tribunais superiores, né? Há muita polêmica no Brasil sobre os ministros do STF, entre amor e ódio. Mas eles também terão de prestar contas. Acham que são deuses? Não sei. Talvez alguns podem até achar. Mas isso aqui é um exemplo. Os juízes terão, todos os príncipes, os poderosos, todos morrerão como morrem os mortais aqui. Ou, se Jesus voltar antes, terão de prestar contas diante do trono de Deus. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Então, até quando julgarão injustamente? Até quando Deus retirar-lhes a autoridade? Não compete a nós. Não compete a nós, com a nossa força, remover. Porque toda autoridade, o que diz lá em Romanos 13, foi conferida aos poderes terrestres porque Deus assim o permitiu. Não é que Deus quer que a pessoa, né, trabalhe daquele jeito. Não, Deus permitiu que chegasse ao trono. E não é sem motivo que porta a espada. Então Deus permitiu que a autoridade portasse a espada para aplicar o juízo, para que houvesse um pouco de controle. Isso aqui não fosse uma completa anarquia, porque na anarquia, né, de certa forma, o povo de Deus seria destruído. Então Deus permite que haja um certo controle aqui. Então não nos cabe nós agirmos, né, com as nossas mãos. Confie a justiça a Deus. Até quando julgarão injustamente? Então, já vencemos aqui a parte de terça-feira. Derrame a sua indignação contra os ímpios. E aqui, né, você vai ler alguns textos interessantes. Olha, Salmo 58. São os famosos salmos imprecatórios. Salmo 58, verso 6. Ó Deus,
quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos. Eles se acham leãozinhos, né? Bonitinhos, poderosinhos. Então, olha. Arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. Desapareçam como águas que se escoam. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma, que passa diluindo-se como o aborto de mulher. Não vejam nunca o sol. Sabe quando você é injustamente condenado? Quando aqueles inimigos tramam contra você e você vai sofrendo, sua esposa vai sofrendo, seus filhos. Aí o sentimento é de revolta. Aí você vai lá pegar uma arma, fazer justiça com as próprias mãos? Não. Você abre a sua Bíblia, pega um Salmo 58, faz oração, fala, Senhor, eu tenho procurado seguir toda a tua lei, eu tenho procurado conformar os meus caminhos com o teu estilo de vida. Agora tramam contra mim, procuram mal. Agora, Senhor, eu quero que o Senhor lhe quebre os dentes na boca. Tem que ter aqui a coragem para fazer essa oração. A Bíblia está ensinando que é assim que a gente desabafa. Senhor, eu entrego para ti. Senhor, faça, retribua aos meus inimigos o que eles querem fazer comigo. Né? Sejam eles como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol. É forte? Ó, Salmo 69. Vou ler a partir do 25. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidades a iniquidade, não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Ele está pedindo aqui para riscar o nome da pessoa do livro da vida. Né? Porque lá, no livro da vida, o livro dos vivos, ali está o nome dos justos. Então risque o nome daquela pessoa no livro da vida. Ele não pode ter o nome dele no livro da vida. Ele não pode ir para o céu. É forte? Deixa eu ler o próximo aqui. Salmos 94, 1 e 2. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Então, qual que é o sentimento que esses textos transmitem? É o sentimento de vingança. Você nunca teve isso? Você não é humano a ponto de ficar extremamente indignado contra alguém que praticou mal contra você? Primeiramente, antes de você pedir a vingança, veja se você também não está praticando o mesmo mal contra o próximo. Aliás, 137. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos. Então, eu queria ler esse texto para exemplificar o sentimento dos ímpios. Porque existem os pecados com intenção e existem aqueles pecados que você escorrega. Né? Você não tinha intenção, mas acabou cometendo aquele pecado. O ímpio aqui descrito é aquele que praticava o mal, tendo consciência do mal, insistindo na sua maldade. Olha só, do dia de Jerusalém eles diziam, arrasai, arrasai, queima tudo, destrua o povo de Deus, acabe com tudo mesmo, né? Filha de Babilônia. Isso aqui tem até significado, né, de Apocalipse, apocalíptico, né? Filha de Babilônia, porque lá tem Babilônia e as suas filhas. Ó, filha de Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Olha, que visão, que coisa forte, né? Mas isso acontecerá por ocasião do juízo divino, por ocasião do lago de fogo. Porque para que Deus compense os justos por aquilo que eles sofreram, ele vai retribuir a maldade aos ímpios. Porque Deus é justo, tudo que se fez precisa ser quitado, pago, né? Tudo precisa ser posto no seu devido lugar. Agora, qual o sentimento que os textos transmitem? Vingança. Você está com desejo de vingar? Entra no seu quarto, leia uns salmos, ore a Deus, né?
E aí Deus vai abrandar o seu coração. E deixa com ele, porque quem é o agente do juízo nesses salmos? É Deus, nunca sou eu. Não sou eu que vou para a rua para protesto. Não sou eu que vou querer, invadir órgão público, invadir reitoria de universidade, fazer piquete em estrada. Esse não sou eu. É Deus que governa. E quando a gente vai fazer piquete na estrada, com que raciocínio nós estamos? Se o povo não fizer nada, ninguém vai tirar esses homens aí do poder. Esse é o raciocínio. Se a gente não expressar indignação, o fulano de tal vai continuar aí. Olha, se toda autoridade provém de Deus, quem é que está permitindo ele assentar na cadeira de prefeito, governador ou presidente? Não é Deus. Então, se aquele governante é um malfeitor, quem está deixando ele ali na cadeira é Deus. Então, se vai ser alguém culpado, alguém que não fez nada, no fim das contas é Deus. E se Deus está deixando ali, eu não me atrevo a discutir com Deus. Quem é tu para discutires com o Altíssimo, Por acaso o barro discute com o oleiro? Está lá em Romanos capítulo 9. Então, quem és tu? Então, Davi sugeriu, em lugar algum, o salmista sugeriu ser ele o agente da vingança. Em vez disso, deixou a retribuição nas mãos de Deus. Aquilo que você não tem condições de mudar, não fique indignado. Não fique indignado com notícia na TV, com a enchente que... Eu sei que às vezes você vai sofrer porque a sua casa entrou água. Eu sei. Mas peça a Deus para livrar você, que você está sendo oprimido. Agora, envolvermos em fazer piquete, invasão de órgão público, deixe isso nas mãos de Deus. Quem é que realmente pode mudar as coisas é Deus. E você vai sentir tanta paz quando você fizer aquilo que está às suas mãos. O que não está às suas mãos, deixe Deus fazer. Porque se você começa a invadir órgão público e fazer piquete em rua e greve isso, você acaba pensando que quem vai ter a capacidade de mudar as coisas é você e não Deus. Mas quem governa, quem é o guerreiro é Deus. Porque a filha de Babilônia será destruída. Deus não é amor, mas aquela pessoa, ela é irrecuperável. Ela não é mais passível de regeneração. O Espírito Santo já atuou ali, não funciona mais. Ele é mau, ele insiste na maldade, ele pratica maldade contra idosos, contra mulheres, contra crianças. Quer um exemplo disso? Os atos terroristas praticados nos últimos dias, quando colocaram uma criança dentro de um forno e assaram essa criança viva, quando abriram a barriga de uma mulher grávida, e tantos outros atos horrendos praticados, só pode praticar isso uma pessoa que está completamente possuída por Satanás. São atos horrendos de pessoas que querem a destruição do outro e que só pensam em maldade, Não estou tomando nenhum ato, assim, qualquer um que esteja pensando em maldade, em matar, em destruir, pode ser que ele tenha cruzado a linha e ele já é irrecuperável. O Espírito Santo não mais consegue regenerar ali, ele cruzou a linha. E aí ele precisa ser destruído. Porque essa pessoa no universo vai oprimir o povo de Deus. Se Deus leva ela para Nova Jerusalém, ele vai continuar oprimindo, praticando o mal. Então ele precisa ser destruído. Mas Deus é o agente do juízo. Quinta-feira, o juiz do Senhor e o santuário. Leia os textos. Onde acontece o juízo divino? Quais são as implicações disso para nós? Vejamos Salmos capítulo 96. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Onde Deus habita? No santuário. Aqui na terra ele habitava num santuário pedagógico, o terrestre, mas ele habita mesmo no seu templo. Clamei e o Senhor ouviu do seu templo lá no céu. É o santuário original. E ali do santuário, ele realiza os seus feitos. Glória e majestade em seu santuário. O próximo texto, que é o 99, diz assim: Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Olha só. Lá no santuário, no Santíssimo, nós temos a Arca da Aliança.
E ali sobre a Arca da Aliança, uma tampa, o propiciatório, né? E sobre o propiciatório, 2 querubins. E nós pensamos, e muitas ilustrações mostram o Shekinah brilhando entre os querubins. Só que esse texto diz que ele está acima dos querubins. Ele está aqui, ok? Então os querubins na Arca da Aliança estão aqui e Deus está aqui acima dos querubins. Aonde? No seu santuário. Existe até um texto aqui que eu preciso enfatizá-lo. Eu acho que é o próximo. É o 132. Vamos lê-lo com atenção. A partir do verso 7. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. O que é o estrado dos seus pés? Olha o verso 8. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso. Tu e a arca de tua fortaleza. Então, a arca da aliança, e ela é mencionada em outros lugares aqui nesse capítulo, a arca da aliança é o estrado dos pés de Deus. Então, quando você ver a arca da aliança, é a pecinha onde Deus coloca os pés para descansar. Todos os tronos da antiguidade, todos é muito exagerado, né? Mas quando vemos os tronos da antiguidade, o trono de Senaqueribe, ele tem o trono e o lugar onde o rei descansava aos pés, o estrado, porque o trono é alto. E aí o pé do rei fica longe do chão, então havia, né, um cavalete ali, uma peça de pedra ou de madeira onde ele colocava os pés. E a arca é justamente o estrado dos pés de Deus. E o que tem dentro da arca? A lei. Os pés de Deus estão sobre a santa lei, sobre os 10 mandamentos. É o fundamento do seu governo. Justiça e juízo são os fundamentos do teu reino. Então, o juízo divino está intimamente relacionado ao santuário. Os 3 textos, nós lemos Deus no santuário, acima dos querubins, e nós adoramos diante da arca, estrado dos teus pés. O qual era o ambiente onde a compreensão do salmista acerca do problema do mal se transformava. Lembre-se de mostrar o santuário nos 3 versos. No 96, fala santuário. No 99, fala os querubins. E no 132, da arca, estrado dos teus pés. Então, o juízo se realiza dentro do santuário. Por que a doutrina do santuário é importante, Tiago? Não é por causa dos móveis, é por causa de Jesus. E Jesus está no santuário celestial realizando o juízo. Ah, mas vocês não têm base bíblica, se baseia tudo em Ellen White. Está aqui base bíblica no Antigo Testamento. Quer um versinho do Novo Testamento? Apocalipse 11, 19. Abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista ali a Arca da Aliança. Em conexão com esses textos, temos aqui a doutrina do juízo investigativo. Ah, Tiago, como assim investigativo? Meu amigo, se Deus vai conceder o reino aos justos, se ele vai libertar os justos, como que ele vai saber quem é justo e quem é ímpio? Porque tudo que estamos lendo aqui diz que os ímpios receberão castigo, mas os justos serão libertos. Então, como que ele vai libertar os justos sem saber quem é justo? Por isso, antes dele executar a sentença final, é necessário uma investigação para saber quem é justo e receberá o reino, quem é ímpio e será lançado no lago de fogo. Ah, Deus já sabe de todas essas coisas. Deus sabe, mas os anjos não sabem. Miríades de miríades, milhões e milhões estavam ao seu redor. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Por que tantas testemunhas? Porque Deus dá transparência. Deus não vai fazer o juízo dele aqui dentro da cabeça dele e aí todo mundo vai ter que aceitar. Por que esse e por que não esse? Eu não sei. Né? Decreto de Deus. Aí vai ficar uma dúvida. Vai ficar uma dúvida. Por isso Deus faz um juízo transparente. Então temos aqui, né, a doutrina do juízo investigativo, um outro aspecto dela. Deus vai abrir perante todo o universo os livros, o livro da vida, o livro das memórias e os registros dos pecados, para que todos os anjos saibam porque esse é justo e porque esse é ímpio, sendo que todos eles pecaram, porque esse receberá o perdão e será justificado e porque esse não, né? Enfim, não é o nosso tema hoje.
No paganismo, o pecado era entendido principalmente como uma mancha física, fazendo parte da natureza humana, né? A ser eliminada por ritos mágicos. Então veja só, isso foi absorvido pelo cristianismo. A natureza humana deve ter algum pecado. Quem falava isso? Cipriano e Agostinho. Eu li, tenho grifado, os livros estão na minha estante. Então Cipriano dizia assim: por que uma criança é batizada se uma criança nasce sem pecado? Ah, é porque deve ter algum mal na natureza dela. Isso vem de origem pagã. Então, eles insistiam no batismo infantil porque pensavam que a culpa de Adão, né, estivesse ali naquela natureza das crianças. E o batismo infantil é para lavar o pecado de Adão, porque a criança nasceu sem pecado. É para lavar o pecado original. Veja como esse traço do paganismo penetrou a Igreja de Deus lá no segundo, no terceiro século, né? Então, olha, no paganismo o pecado era entendido principalmente como uma mancha física a ser eliminada por ritos mágicos. Em contraste, a Bíblia apresenta o pecado como violação da lei moral. O problema é o caráter, não a nossa natureza. A nossa natureza é uma natureza caída, que será transformada apenas na glorificação. Até a glorificação, a nossa natureza vai clamar por satisfação. As nossas inclinações existirão na nossa natureza. Agora, ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Então, a natureza em si não é um pecado. A Bíblia apresenta o pecado como uma violação da lei moral. É por isso que Ellen White tantas vezes escreveu que a nossa única definição de pecado dada na Bíblia é a transgressão da lei, lá em 1ª Carta de João, capítulo 3, versículo 4. Ela escreveu muito sobre isso. A única definição, a verdadeira, a definição bíblica, né? Ela escreveu muito sobre isso. Então, cuidado, no paganismo, o pecado era entendido como uma natureza e a Bíblia apresenta o pecado como uma violação moral da lei de Deus. Apesar da natureza ser imperfeita, ela não constitui em si mesma um pecado. O santuário é o lugar do juízo, as implicações disso se veem na constante consciência da santidade de Deus e nas exigências de uma vida justa de acordo com os requisitos da aliança. Da mesma forma, os salmos fortalecem a certeza da chegada iminente do juízo, a saber, Jesus Cristo no santuário celestial, como intercessor, e a partir de 1844, né, ele vai trabalhar como advogado, mas começa o juízo. E quando Deus o Pai preside o julgamento e Jesus Cristo trabalha como advogado, quando se encerrar o período de graça, Jesus Cristo se tornará juiz e se entregará à execução da sentença contra os ímpios. Meu querido amigo, o Senhor liberta. Você vai se levantar, eu me levantarei. Agora lembre-se, Ele vai libertar os justos. Você tem que se harmonizar com a lei de Deus. Você recebe o perdão hoje de maneira provisória e Deus te coloca em regime de experiência, vai fazer um teste. Se você continuar oprimindo o seu próximo, se você não seguir ali aquela segunda tábua dos 10 mandamentos, você será considerado ímpio. Todos pecaram, todos são ímpios, mas alguns se arrependeram e querem andar em novidade de vida. Querem praticar toda a lei, cumprir e guardar todos os mandamentos, né? Guardei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti, diz o Salmo 119. Então esse é o justo, ele guarda a lei de Deus no coração para não pecar contra Deus. Esse será libertado. Agora, os que pedem perdão, proferem o nome de Jesus, mas vivem como qualquer maneira, esse será o ímpio, ele será destruído. Meu querido amigo, Deus está no santuário, mas Ele não fornecerá a graça dele para ser um manto que cobre pecados não confessados, que desculpa pecados dolosos e que você continua intencionalmente praticando.
Ai de nós, devemos clamar entre o alpendre e o altar. Livra, Senhor, nosso povo, perdoa as nossas iniquidades e ajuda-nos a nos conformar com a Tua lei. Essa é a minha oração e a sua oração, que nós estejamos entre os justos para naquele dia que possamos ser libertados e que Deus apague as nossas transgressões e não permita que estejamos entre os ímpios, mas que Ele nos ajude a andar de maneira reta, não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, nem andarmos pelo caminho dos pecadores. E que possamos viver na casa de Deus, como diz o Salmo 23, por longos dias, por todo sempre. Que Deus o abençoe e que, se você está no momento de dificuldade, que você possa se levantar em nome de Jesus.